escola? Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o alto posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o alto posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o alto posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. O som do verão. Participe da programação Mega. Mande a sua mensagem ou seu áudio agora mesmo pro WhatsApp da Mega. 11 93939 7549. Mega, diferente e surpreendente. Aqui você é Mega. Amiga, anda logo, vamos perder o ônibus. Calma, menina. Só vai passar aqui no ponto daqui a 12 minutos. Fique tranquila. Mas, peraí. Daqui a 12 minutos? Você faz previsão agora? Quando eu consigo namorado? Não é nada disso, amiga. Olha só que praticidade. É só você baixar o aplicativo Citamob, que traz as informações em tempo real, como previsão de chegada do ônibus no ponto onde você está, os itinerários, as linhas e paradas em cada região da cidade. Nossa! Achei que você era uma vidente. Se você não atravessar rápido, vejo que o ônibus vai te pegar. Citamob, o app que veio para facilitar a vida do guararemense. Prefeitura de Guararema. Pega, tudo de bom. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes. Com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem, você acompanha aqui. O homem é por natureza um animal religioso. Edmund Burke. Olá a todos, é uma satisfação estar dando início a mais um programa Espertos como Serpentes aqui na Rádio Mega FM. Nós agradecemos a todos pelo prestígio que estamos recebendo e estamos à disposição para receber qualquer tipo de sugestão, crítica, comentário. Se tiverem sugestão de programa sobre algum tema que nós podemos abordar, sintam-se livres para entrar em contato conosco, comigo, e a gente vai tentar adequar a programação do programa, beleza? Então, como eu já havia dito nos programas anteriores, este mês a gente está tendo programas voltados mais para a parte cultural, especificamente para entender a nossa cultura, o que é a cultura como fenômeno sociológico e as manifestações culturais e como que elas acabam impactando o nosso dia a dia. Então, nos 2 programas anteriores, eu falei para vocês sobre a ideia de invasão vertical dos bárbaros, formulada pelo filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, não propriamente formulada, mas ele adaptou para o contexto brasileiro. Então a tese do Mário Ferreira dos Santos era que existem 2 maneiras pelas quais você pode acabar com um país. Horizontalmente, por meio de uma invasão militar, ou verticalmente, começando a destruir a alta cultura de um país, até que todo esse movimento acaba se espraiando para a cultura popular. E, no programa anterior, eu falei sobre o livro Notas para a Definição de Cultura, do poeta americano T.S. Eliot, que ele vai tentar explicar o conceito da palavra cultura. E nessa toada digamos assim, essa série cultural que nós estamos fazendo, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a relação que existe entre cultura e religião. Eu acredito que é um tópico que acaba sendo um pouco explorado, mas é de uma importância fundamental, tanto se a gente quiser entender o sentido da palavra cultura, como o sentido da palavra religião. Então, ainda naquele livro Notas para a Definição de Cultura, do T.S. Eliot, ele escreveu uma vez uma coisa que a primeira vez que eu li me chocou bastante, que ele fala que cultura é o produto da religião de um povo.
Agora, isso pareceu muito estranho para mim porque eu sempre entendi, na verdade, o contrário. A cultura como sendo algo muito maior e a religião como um tipo de manifestação cultural. Mas o que o T.S. Eliot faz, ele inverte um pouco essa lógica e mostra que a cultura é uma expressão da religião, havendo uma relação muito íntima entre a cultura e a religião. E como que a gente pode entender isso? Bom, se a gente for pensar em religião, quais que são as 3 perguntas que qualquer religião tenta responder? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Ou seja, é uma questão de conhecer o nosso passado, nós buscamos um porquê, a finalidade da nossa vida, um para quê o futuro, e saber quem nós nos constituímos perante Deus e perante as outras pessoas. Agora, eu falei para vocês em programas anteriores que, em última instância, a religião trata do quê? De sentido. E o que é o sentido? O sentido é uma seta que sai de você e aponta para alguma coisa. Em geral, o sentido é aquilo que media um tipo de desejo e o objeto que pode satisfazer esse desejo. Qual o sentido da fome? O alimento. Qual o sentido da sede? A água. Qual o sentido do ser humano? O sentido do ser humano tem que necessariamente estar fora dele. Por quê? Porque tudo aquilo que tem um sentido tem o seu sentido fora de si. O sentido de um relógio é proporcionar que uma pessoa veja as horas. O sentido de um lápis é proporcionar que uma pessoa escreva. Da mesma maneira, se a gente for expandir esse argumento e perguntar qual é o sentido da vida, a única conclusão lógica que a gente pode chegar é que o sentido da vida não está na vida, mas tem que estar fora dela. E para que alguma coisa tenha sentido, por menor que seja, é necessário que exista algo fora da vida que é um fim em si mesmo. Porque se tudo que tem sentido tem um sentido fora de si, e nada tem um sentido, e não existe nada que tenha um sentido em si mesmo, isso significa que a gente pode ficar nesse argumento um loop infinito. Então, se o que está fora da vida não tem sentido em si, tem que ter um sentido fora e assim por diante. Então, se a gente parte do pressuposto que a vida tem sentido, o sentido tem que estar fora da vida em algo que é um fim em si mesmo. Agora, se isso é verdade, tudo aquilo que nós fazemos aqui que tem sentido, por exemplo, se este programa tem sentido, é porque eu acredito que existe algo fora da vida que, em última instância, está conferindo sentido a esse programa. Agora, a gente percebe que, normalmente, o que acontece com o ser humano? O ser humano tem uma série de necessidades a serem satisfeitas. E você satisfaz isso por meio da ação. Então, qual que é o sentido de eu pegar esta caneca, dirigi-la em direção à minha boca e bebê-la? O sentido é saciar a minha fome, ou seja, eu parti de um estado em que eu estava pior, com sede, por meio da minha ação eu empreendi um tipo de esforço, levei a caneca em direção à minha boca e a consequência disso é que eu saciei parcialmente a minha sede. E a gente percebe que o ser humano é um ser que está constantemente agindo, nós estamos constantemente atuando do mundo, ainda mais nos últimos tempos, né? Como diz o coelho da Alice no País das Maravilhas, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde. Ou seja, a gente está sempre correndo atrás do tempo. Mas então, se nós agimos, a ação pressupõe que nós conscientemente realizamos alguma coisa para saciar alguma necessidade nossa. Isso pode se aplicar a algo tão corriqueiro como beber água, como conseguir um emprego, como casar-se, como ter filhos. Se você está realizando essas coisas, é porque essas coisas têm sentido para você. Ou seja, tem uma finalidade. Está muito claro para que você está realizando isso. E bem, se você acredita então que todas essas coisas têm sentido, se você levanta de manhã, toma café, vai para o trabalho, conversa com seu amigo, paga a conta, bom, isso é um sinal de que você é uma pessoa nessa acepção religiosa. Ou seja, você é uma pessoa que acredita que as coisas fazem sentido. Se as coisas aqui neste mundo fazem sentido, é porque existe algo fora desta vida que é um fim em si mesmo. Então, ao realizar nesta vida coisas que já fazem sentido, ganhar o seu salário, melhorar o relacionamento com a sua família,
tem um programa de rádio, se você acredita em tudo isso, bom, você é uma pessoa religiosa, no sentido de que você está tentando participar do sentido da vida. Então, se a gente tomar essa acepção bem abrangente de religião, a gente percebe que a religião é o estado natural de todo ser humano. Ou seja, as pessoas agem porque elas acreditam que, agindo, elas vão conseguir preencher alguma necessidade. E essa necessidade é preenchida, em termos gerais, por algum tipo de sentido. Então, quando você não enxerga o motivo ou a razão pela qual a pessoa está fazendo o que ela está fazendo, você normalmente pergunta para ela, para que você está fazendo isso? Quando a gente pergunta o para quê, nós estamos justamente perguntando o sentido. Então, como eu disse, nós podemos participar do sentido da vida por meio das circunstâncias mais banais com as quais nós nos deparamos diariamente. E se você realmente levanta todo dia, vai dormir, tem uma rotina, bom, vai à escola porque você é uma pessoa religiosa nessa acepção. Então a gente começa a entender um pouco da frase com a qual eu abri o programa, que fala que o ser humano é um ser naturalmente religioso, ou seja, ele é um ser que tem uma inclinação para, por meio da sua ação, satisfazer uma necessidade por meio de um sentido. Muito bem, então. E uma vez que você tem um conjunto de pessoas agindo numa sociedade, buscando preencher o seu sentido, preencher, na verdade, o seu vazio com algum tipo de sentido, essas ações acabam gerando alguns efeitos. Por exemplo, se nós temos uma sociedade em que valoriza muito o trabalho, pessoas passam mais tempo no trabalho e trabalham de maneira com mais intensidade, você acaba, por meio dessa atitude, gerando o quê? Uma cultura do trabalho. Ou seja, se você trabalha, é porque você vê sentido nisso. Se você está numa sociedade que trabalha de maneira mais intensa, com mais afinco do que outras sociedades, é porque você vê um valor superior do trabalho em relação a qualquer outro tipo de atividade. Qual é a consequência disso? Gerar uma certa cultura do trabalho, que é o que nós normalmente encontramos em países como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Isso se manifesta até mesmo na cultura. Por exemplo, o que é a fábula da cigarra e da formiga? É justamente uma valorização do trabalho duro em detrimento do ócio. Então a formiga, no caso, representa aquela pessoa que trabalha duro e a cigarra é aquela pessoa que está mais preocupada só com a sua própria diversão, com o seu próprio lazer. E a fábula vai mostrar quais são as consequências disso. Então perceba, algo tão trivial como uma fábula já é uma manifestação cultural de como que as pessoas se relacionam com o seu próprio trabalho. Agora, você tem outros países em que não existe essa cultura do trabalho tão arraigada. Então, você pode ter países que vão produzir símbolos culturais diferentes. No caso, você tem, por exemplo, no caso é um exemplo em inglês do Kipling, mas você tem o famoso livro da selva, que conta a história do Mowgli, o menino lobo. E para quem já assistiu a versão da Disney dessa história, vocês provavelmente se recordam do urso Baloo, que encontra o Mowgli na floresta, e qual que é a música que eles cantam? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Ou seja, isso é um tipo de cultura diferente de uma cultura de trabalho. Ou seja, cara, atenha-se às coisas mais simples da vida e não tente acumular mais. Simplifique um pouco as coisas. Por isso, necessário, somente o necessário. Em inglês seria bare necessities. Então a gente percebe que a maneira como as pessoas se relacionam com as coisas ao redor delas, o trabalho, a diversão, faz com que cada sociedade acabe produzindo símbolos culturais diferentes que vão enfatizar alguns aspectos, como por exemplo o trabalho, em detrimento de outros, a diversão. Isso pode se manifestar até mesmo na mesma sociedade. Você pode ter sociedades que, em um determinado período histórico, enfatizaram mais o trabalho, em outro momento mais a diversão. Isso vai depender de uma série de circunstâncias. Então, recapitulando, você tem uma pessoa que tem uma série de necessidades. Ela, por meio da sua ação, busca preencher essa necessidade com um sentido. Isso por si só já é uma atitude religiosa. Por quê?
porque essa pessoa está tentando preencher um vazio por meio de um sentido que existe nesta vida. Mas se esta vida depende de um sentido que está fora dela, isso significa que essa pessoa, ao fazer isso, inconscientemente está por meio da sua ação validando a ideia de que existe algo fora da vida que faz sentido. E ao realizar esse tipo de ação, a pessoa acaba gerando alguns efeitos por meio dessa ação. Existe algum tipo de cultura que acaba sendo gerada. No caso, você pode ter uma cultura que se manifesta por meio de fábulas, por meio de concertos, de ópera, de música, de histórias em quadrinhos, etc. E cada um desses veículos de cultura vão refletir o conteúdo daquilo que as pessoas estão buscando por meio da sua ação. Então, quando a gente entra no âmbito propriamente da produção cultural de uma sociedade, por meio de fábulas, músicas, teatro, cinema e etc., a gente tem uma tentativa de cristalizar de maneira mais tangível, maneira concreta, em algo que a gente possa ver, que a gente possa pegar, ouvir, alguma coisa que está na cabeça do povo, o que a gente chama que está no imaginário popular. E quem são os responsáveis por fazer isso? Propriamente os artistas. E agora o ponto é saber como que os artistas têm feito isso e qual que é a finalidade de você pegar uma ideia que está aí pairando na mentalidade social e transformá-la num símbolo cultural muito concreto, até que chegue para nós algo como a fábula da formiga e da cigarra ou o livro da selva do escritor inglês Kipling. Para a gente analisar isso com um pouco mais de detalhe, a gente vai fazer isso após o intervalo. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Mega, tudo de bom. Mega. Música boa, informação e bom humor. Você pode ouvir no mesmo programa. Mega Festa. Domingo às 10 da manhã, ao vivo. Vem pra festa. Mega. Diferente e surpreendente. A Múltipla Guararema oferece aos seus alunos ensino especializado em diversas áreas, tais como informática, idiomas, beleza, saúde, administração gerencial, recursos humanos e logística. Não perca a oportunidade de melhorar ainda mais o seu currículo. Conheça todos os nossos cursos e faça já a sua matrícula. Acesse www.multiplaguararema.com ou entre em contato através do telefone 11 4695 3838. Diferente e surpreendente. Bem, estamos de volta. Então, eu terminei o primeiro bloco falando sobre a importância das produções culturais no âmbito de uma sociedade. Mas, afinal de contas, para que a gente consome produção cultural? A gente não vê macaco, cachorro, gato, periquito indo ao cinema, compondo uma sinfonia. Mas nós, seres humanos, temos essa capacidade de pegar algumas ideias e transformá-las em coisas mais concretas e tangíveis. Então, acho que a finalidade mais evidente da cultura é o entretenimento, é o que está mais próximo da gente. Então, para que você vai no cinema sábado, domingo à tarde para assistir Os Vingadores, para saber o que aconteceu com o Thanos? Porque isso é uma coisa que nos entretém.
faz com que a gente desligue um pouco da nossa vida e que a gente possa dar um pouco de risada, se envolver um pouco numa história. Então, isso é um nível da produção cultural. Agora, produções culturais mais sofisticadas, de mais qualidade, além de nos entreter, elas fazem com que nós reflitamos sobre alguns aspectos da nossa vida. Então, acho que toda pessoa já teve a experiência de assistir a um filme, ler um livro ou ouvir uma música e por algum motivo se sentir tocada. Então, você acompanha a trajetória daquele protagonista e você consegue se enxergar naquela história. Isso acaba fazendo o quê? Com que crie-se um sentimento de empatia entre o personagem da história e os telespectadores. E quando você acaba se deparando com uma obra cultural que faz com que você reflita, isso pode ser o início de uma mudada, de uma tomada de consciência e guinada na sua vida. Então você pode fazer com que, por meio de uma obra cultural, você pode realmente transformar a vida de uma pessoa, ao menos ajudar a pessoa a dar aquele primeiro passo. Então, qual que é o critério para você saber o que, digamos assim, é uma boa obra cultural? Bom, uma boa obra cultural, ela acaba tratando de temas que são importantes atualmente, que eram importantes e que continuarão sendo importantes. Por exemplo, morte, amizade, amor, redenção. São aquelas obras que podem passar os anos, mas elas permanecem. Independentemente da geração a qual você pertence, vale a pena você ler O Corcunda de Notre Dame, Crime e Castigo, A Morte de Ivan Illich, etc. Independente da sua geração, vale a pena você assistir A Felicidade Não Se Compra, Perfume de Mulher e uma série de outros filmes aí. Então, uma das características da produção de alta qualidade é que ela consegue representar alguns aspectos da nossa existência. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no mundo do direito, quando você vai passar uma procuração para alguém. Vamos supor que eu vá viajar para os Estados Unidos e o Pedro, que está aqui comigo no estúdio, eu vou outorgar poderes para que ele possa praticar atos em meu nome. Ou seja, sempre que eu tiver que assinar alguma coisa, o Pedro vai estar assinando na minha pessoa. Ou seja, o Pedro vai estar assinando como se fosse eu, mas na verdade ele não sou eu. Ele estará me representando. E uma boa obra cultural é aquela que consegue realmente representar aspectos da realidade por meio dos seus personagens. Exemplo. Qual que é a grande sacada? Bom, tem acho que duas grandes sacadas do conto A Bela e a Fera. Bom, primeiramente, a Bela e a Fera, o que cada uma acaba representando? A Bela representa a mulher, qual mulher? Nenhuma mulher específica, a mulher na história. Em certo sentido, ela representa todas as mulheres, a feminilidade, e a Fera representa a masculinidade, todos os homens na história. E o que a dinâmica da Bela e a Fera nos ensina? Que a mulher tem um poder de transformar uma fera num homem. Ou seja, existe um papel civilizatório que a mulher pode realizar na sociedade e de fato o realiza. O João Pereira Coutinho, um pensador português, fala que se dependêssemos exclusivamente dos homens, ainda estaríamos na caverna. Então, para mostrar que a mulher tem um potencial de civilizar o homem, de transformar uma fera num homem. E é justamente isso que acontece na história. Então, quando a Bela conhece a fera, como fera é extremamente embrutecida, e à medida que ele entra em contato com a Bela, ele vai se civilizando. Então, o que a história da Bela e a Fera nos mostra? Justamente essa relação entre a masculinidade e a feminilidade, a complementariedade que existe entre um e outro, e a capacidade que a mulher tem de elevar o homem. Além disso, mostra que existem pessoas que precisam ser amadas antes de se tornarem amáveis. Perceba que a Bela começou a se importar com a fera antes mesmo da fera se tornar uma pessoa amável. Ou seja, a Bela começou a amar a fera, ela sendo fera. Então perceba, por que A Bela e a Fera é uma produção cultural de qualidade significativa? Porque trata de temas atemporais, ou seja, que são importantes no passado, presente e futuro, porque tem essa capacidade de representar aspectos do nosso cotidiano por meio dos seus personagens, da sua história, da sua estrutura narrativa. Da mesma maneira,
o que representa a queda no livro de Gênesis? Adão representa todos os homens e Eva todas as mulheres. E a dinâmica que se dá da relação de Adão e Eva e Deus é a dinâmica que se dá do homem constantemente quando ele volta suas costas para Deus. É o que nos contos de fada é chamado de princípio da liberdade condicional. A Cinderela pode continuar sendo uma princesa, mas ela tem que voltar antes da meia-noite, porque senão a carruagem vai se transformar numa abóbora. Da mesma maneira, Adão e Eva podem comer todos os frutos que estão no jardim do Éden, com exceção do fruto da árvore que te dá o conhecimento do bem e do mal. Então perceba, coisas que aparentemente banais, corriqueiras, elas escondem uma profundidade e uma ciência que à primeira vista nós não percebemos. Mas justamente a beleza delas e a capacidade de articular questões dramáticas para o ser humano estão, primeiro, em abordar temas que são universais, ou seja, qualquer pessoa pode se interessar em qualquer época, e essa capacidade de representar, ou seja, de ir além do mero aspecto literal que existe na história. E eu acredito que um dos sinais aproveitando a ideia do Mário Ferreira dos Santos de barbarismo, um dos sinais de barbarismo na nossa cultura é que, ao que parece, a cultura para muitas pessoas se tornou unicamente um meio de entretenimento. Ninguém busca mais uma reflexão profunda por meio da produção cultural que absorve, ou poucas pessoas o fazem. E qual que é o problema disso? Bom, é que você se torna uma pessoa culturalmente limitada, superficial, em que você não consegue conversar com ninguém sobre muitas coisas. Ou seja, aquele sujeito que só sabe conversar sobre ping e futebol, ou aquele advogado que passa 12 horas no escritório, vai para casa, assiste uma série de advogados. Ou seja, o sujeito só vai conseguir conversar com o advogado sobre, sei lá, o que está acontecendo na Lava Jato, no governo, etc. Ou seja, você acaba se tornando uma pessoa profundamente limitada. E o problema é que, quando você tem uma péssima produção cultural, isso acaba sendo um sintoma de uma sociedade que já está doente. Uma sociedade em que existem pessoas que não enxergam mais sentido nas suas ações. E se uma pessoa não enxerga mais sentido no agir, bom, qual que é a motivação que ela tem para levantar da cama de manhã? Bom, não é à toa que a gente vivencia em vários países taxas alarmantes de suicídio, especialmente entre o público jovem. Agora, isso daí é um sinal de que a sociedade está profundamente doente e que nós precisamos resgatar essas pessoas do estado de letargia que elas se encontram. E como que a gente faz isso? Bom, o primeiro passo é começar iluminando o metro quadrado no qual nós estamos, não é? E se você tem a capacidade artística de escrever um texto, produzir uma obra cinematográfica, um quadro, bom, é esse tipo de coisa que faz com que a vida vale a pena ser vivida. Essa capacidade que a cultura tem de fazer com que nós reflitamos sobre a nossa vida e que nós possamos, durante alguns momentos, viver como se vivêssemos na Idade Média, como se convivêssemos com Shakespeare, Macbeth, etc. E a nossa capacidade de conseguir apreciar isso está intimamente ligada com o que significa ser humano. E se nós queremos, se a minha tese, não a minha tese, né, mas a tese que eu estou apresentando aqui está correta, que a cultura é produto da religião de um povo, a decadência cultural tem como uma de suas causas propriamente a decadência na religião. Então, aqui falando propriamente nas religiões formalmente constituídas, o que está sendo ensinado nas igrejas, nas sinagogas, nas mesquitas e nos centros espíritas? Qual que é o tipo de produção cultural que essas entidades, essas organizações estão realizando? Então, no passado, você tinha, por exemplo, um padre chamado Antônio Vivaldi, que compôs as 4 estações, uma das maiores figuras no barroco europeu. E você tinha também um frade agostiniano chamado Mendel, que foi um dos responsáveis por formular as leis da genética. Onde que estão essas pessoas atualmente? Se nós queremos reavivar a nossa cultura,
salvar a nossa cultura da decadência, nós necessariamente precisamos salvar a nossa religião da decadência, porque uma coisa caminha junto com a outra. E para encerrar o programa de hoje, eu gostaria de terminar com uma citação do próprio Eliot, que é a seguinte: se levarmos a cultura a sério, vemos que um povo não precisa apenas o suficiente para comer, mas uma culinária adequada e particular. A cultura pode até ser descrita simplesmente como aquilo que faz a vida valer a pena. Meu nome é José Freire Nunes, eu sou apresentador do programa Espertos como Serpentes. Tenha uma excelente semana, fiquem com Deus e até semana que vem.